Graças a Deus, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tivemos alguns problemas graves, mas foi tudo resolvido, né? Eu poderia ter desistido, ter voltado para casa, digo não, nós vamos continuar. Graças a Deus foi tudo aí resolvido, para a honra e glória de Deus. E estamos aí 10 horas, 1 hora só de atraso, ninguém tem pressa, estão todos de quarentena. Então agora você vai ser alimentado pela palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu queria pedir a você que está na sua casa, que levantasse daí da sua cadeira, da cama, não sei onde você está, você levasse suas mãos aos céus para orar junto comigo, dando graças a Deus por esse dia, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar ao Pai, porque Deus é um Deus que dá vitória ao seu povo. E o pastor Antônio jamais deixaria de alimentar as ovelhas de Jesus Cristo. Pai, eu quero te dar graças. Eu quero te dar graças porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus que ama verdadeiramente o Teu rebanho, as Tuas ovelhas. E eu te peço, Pai, usa-me como instrumento do Teu poder nesta manhã para falar da Tua palavra, esta palavra, meu Pai, que vai levantar os caídos, que vai fortalecer os fracos, esta palavra que vai dar direção e mostrar que Tu és Deus, meu Pai, que estás no mais perfeito controle absoluto de todas as coisas que existem. Não há vitória sem luta, e o Senhor já nos tem concedido grandes vitórias, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido, abra sua Bíblia, por favor, imediatamente aí vá compartilhando o link. Estão todos em casa e agora vão ser alimentados. Você acha que o pastor Antônio ia desistir? De jeito nenhum. Estamos aqui em nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos meditar nesta manhã sobre o tema os sofrimentos do tempo presente. Romanos, vamos abrir nossas Bíblias. Romanos 8, verso 18. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: aqueles que perseveraram e ficaram aguardando estão aí agora, vão ser abençoados e agraciados por esta poderosa palavra. Romanos 8, verso 18, a palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, nenhum outro assunto, me ouça com bastante atenção, nenhum outro assunto é mais urgente, é mais oportuno na presente hora para nós cristãos, para nós salvos, para nós que temos a convicção que os nossos nomes estão arrolados nos céus, do que a questão do sofrimento do cristão neste mundo. Como é que nós explicamos essa questão do cristão sofrer no mundo, daquele que foi salvo por Jesus Cristo? Queridos, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis na presente hora e não podemos negar isso. O fato de sermos cristãos não quer dizer que nós andamos com venda nos olhos e que não estamos enxergando ou não queremos enxergar aquilo que está acontecendo no mundo. Basta apenas darmos uma olhada ao nosso redor, nos atualizarmos um pouco com as notícias e iremos perceber que as coisas estão muito, mas muito difíceis. O vírus invisível colocou o mundo visível de cabeça para baixo. Temos visto empresas grandes, pequenas, micros, pequenos empresários quebrando, hotéis fechando as portas, demissões em massas, e alguns estados do nosso território nacional têm tido o seu sistema de saúde colapsado. O governo do Maranhão decretou no dia 30 de abril, na quinta-feira passada, o primeiro lockdown de municípios no Brasil devido ao avanço dos casos de coronavírus. O termo lockdown significa, do inglês, bloqueio total. É a medida mais severa utilizada em situações como de pandemia. Todos sabemos que a situação no Brasil e no mundo não está nada fácil. O número de mortes cresce de forma assustadora no mundo inteiro e também de pessoas infectadas. Agora, a grande pergunta é a seguinte: como nós cristãos devemos reagir à realidade do sofrimento?
Como devemos reagir diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das provações? Qual deve ser qual deve ser a minha atitude? Porque o problema existe, não podemos negar, ele está aí bem diante de nós. A questão é a seguinte: como eu lido com ele? Como eu lido? Como eu devo me comportar? Qual deve ser a minha atitude como cristão diante das dificuldades, diante do sofrimento? Pois bem, a primeira resposta é a seguinte: como cristão, eu jamais devo ficar surpreso, jamais devo ficar perplexo diante disso, diante de todas as dificuldades. Nunca devo ser pego de surpresa. E por que, pastor Antônio José? Eu queria levá-los à Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Paulo tem uma resposta ali tremenda para nós. Filipenses 3, verso 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Abra sua Bíblia, meu amado. Eu quero te mostrar porque, como cristãos, nunca devemos ficar perplexos, espantados, estupefatos com a questão do sofrimento, com a questão das dificuldades que nós passamos neste mundo. Então, Filipenses 3:10, a minha Bíblia e a sua diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 10. Para o conhecer, isto é, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, olha que coisa, ouçam todos o que vou lhes dizer nesta manhã. Como cristãos, não podemos estar unidos a Cristo sem experimentarmos algo da comunhão dos seus sofrimentos. É algo inevitável, algo inseparável na vida do cristão aqui neste mundo. Por isso que não devemos ficar surpresos, perplexos, estupefatos com os sofrimentos que nós passamos aqui nesta terra. Assim como nós estamos ligados a Cristo, Paulo diz aos crentes de Filipe que a comunhão dos seus sofrimentos, nós somos participantes dela também. Ok? Essa é a primeira resposta que a Bíblia nos oferece. Há mais um ponto. Não somente não devemos ficar surpresos, perplexos, estupefatos diante do sofrimento, muito menos devemos deixar-nos abalar ou abater pelos sofrimentos. Queridos irmãos, é aqui que toda essa questão que nós estamos a examinar torna-se urgente e importante. Ouçam todos vocês com muita, mas com muita atenção o que vou lhes dizer. Se nós, como cristãos, nos deixarmos abater, se formos abalados, se formos derrubados pelo sofrimento, pelas aflições, pelas tribulações, o efeito disso sobre os outros, sobre as pessoas que nos cercam, sobre as pessoas que nos observam, será devastador. Eu vou repetir esta frase. Se você, como cristão, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, deixar-se abalar pelos sofrimentos, pelas dificuldades que te cercam, que te atingem, isso será devastador na vida das pessoas que observam você e que estão ao seu redor. Outros cairão também. E por que, pastor? Porque como cristãos, queridos irmãos, nós fazemos certas afirmações com relação à nossa fé, ao nosso relacionamento com Jesus Cristo. Fazemos algumas afirmações com relação à pessoa do nosso bendito Senhor Jesus Cristo, e outras pessoas testam o valor da nossa fé e do nosso testemunho cristão, vigiando-nos e observando-nos quando passamos por aflições e provações e sofrimentos. Ou seja, quando um cristão está passando por certas dificuldades, provações, aflições, tribulações, nós somos observados pelas pessoas do mundo, pelas pessoas que não são cristãos. É como se mais ou menos elas dissessem assim, vamos ver como é que eles reagem diante dessas situações. Assim, se nós falharmos, causaremos grande dano ao evangelho da graça de Deus, à nossa fé cristã e ao testemunho de Jesus Cristo. Queridos, nos tempos da igreja primitiva, muitas pessoas foram levadas a uma profunda convicção de pecado, e alguns foram convertidos a Cristo Jesus, a observarem a maneira
como aqueles primeiros cristãos, os cristãos primitivos suportavam o sofrimento, mesmo diante da iminência da morte. Quando os crentes eram submetidos a provações, eles não ficavam perturbados ou confusos, mesmo quando eram condenados e lançados aos leões na arena do Coliseu de Roma, e ali se tornavam um espetáculo para aquela plateia eufórica, querendo ver o sangue dos mártires. Queridos, longe de se lamentarem e murmurarem contra Deus, contra aquela situação a qual eles estavam se submetendo ou sendo submetidos, eram vistos por todos os presentes, dando glória a Deus e graças a Deus pelo fato de padecerem por causa do nome de Cristo Jesus. Aqueles cristãos foram considerados dignos de sofrer humilhação pelo seu nome. Então perceba, ali estava uma plateia eufórica, sedenta de sangue, querendo ver o sangue dos mártires, e ao invés de ver um povo gritando, sabe, e clamando e dizendo: Senhor, por que estamos passando por isso? Nos acode. Eles viam um povo ali que, em meio a tudo que estava passando, diante da morte, eles estavam cantando e glorificando o nome do Senhor. Os cristãos primitivos costumavam dizer que a coroa de glória neste mundo é o martírio, e o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. A história dá esse grande testemunho. Irmãos, nada tem deixado o mundo mais perplexo. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Nada tem deixado o mundo mais perplexo como o fato deles olharem para os crentes e reconhecerem que neles há uma espécie de poder invisível, alguma capacidade secreta e misteriosa para enfrentar tribulações e provações e sofrimentos. Até com alegria e sem queixumes, os incrédulos ficam perplexos diante da maneira como alguns cristãos, não são todos, é óbvio, têm enfrentado o problema. Eles ficam simplesmente estupefatos. Recentemente tivemos o caso aqui do nosso irmão Eri, que há poucos dias perdeu a sua mãe. Não foi o caso dela estar já meses hospitalizada, entubada ou numa UTI, e todos já estavam preparados, esperando alguma má notícia. Não, foi de repente. De repente. Todavia, diante da dor e do sofrimento causados pela perda da sua mãe, ele não desesperou-se ou questionou a Deus e a sua palavra. Pelo contrário, as suas palavras foram as seguintes: Pastor Antônio José, as palavras de Deus que tenho ouvido sair da sua boca têm me fortalecido. E ele finaliza dizendo: eu estou tranquilo, estou seguro, Deus está no controle. Cito o exemplo do nosso amigo e irmão Marcos, marido de Ivanise, membro da Assembleia de Deus, que há poucos dias também veio a óbito. Há poucos dias a minha esposa entrou em contato com ela, são muito amigas desde de infância, como eu era também de Marcos. E ela: Ivanise, como tu estás? Estás a precisar de alguma coisa? Ela disse: Moniquinha, ela chama minha esposa de Moniquinha, são muito amigas, muito íntimas. E ela disse: Deus está cuidando de nós. Ela perdeu o marido há poucos dias. Ela disse: Deus está cuidando de nós. Quando ela diz nós, dela e das filhas. E ela disse: diga ao pastor Antônio que eu amo vocês e que Deus está cuidando de nós. Queridos, só pessoas que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, só pessoas que verdadeiramente estão firmadas em Cristo, é que diante de perdas, é que diante de situações adversas, é que diante de uma situação dessa como o mundo e o Brasil estão a passar, podem dizer ou podem pronunciar-se desta forma diante do sofrimento. E podem triunfar diante dele e dizer: Deus está no controle. Portanto, nós cristãos não devemos deixar-nos abalar pelo sofrimento, jamais devemos ser levados a duvidar da nossa salvação porque padecemos algum tipo de sofrimento. Queridos, há nas páginas das Sagradas Escrituras exemplos de homens piedosos que se viram em apuros e dificuldades diante do sofrimento, e eles falharam nesse ponto que nós estamos considerando. Pastor, eles falharam. Sim, eu queria levar você ao Salmo 73, por favor. Abra sua Bíblia. No Salmo 73, você que está aí na sua casa, você que perseverou até agora, que não desistiu diante dos problemas que nós enfrentamos aqui para colocar o culto
ao vivo, superamos todos eles, e aí você está sendo agora abençoado por esta palavra e fortalecido. Salmo 73, versículos 1 em diante. Glória a Deus, amado. Existem desafios para serem vencidos e não há vitória sem luta. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é óbvio. Salmo 73, verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, se Asaf falando, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sovos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Pois bem, Asaf começou a dizer: por que essas coisas estão acontecendo comigo? Enquanto eu estou em dificuldades e enfrentando problemas, os ímpios prosperam, eles não adoecem, não sentem falta de coisa alguma. Eu vivo uma vida em santidade, procuro me afastar do mal, mas estou em apuros, estou em dificuldades. Meus amados, quando um cristão age dessa maneira, está negando a fé em Cristo Jesus. Está negando que Deus é quem ele afirma ser. Asaf estava confuso com toda aquela situação, ele não conseguia entender o que estava passando, então disse: eu estou perplexo, estou sem saber o que fazer, que direção ir? Todavia, ele entra no santuário de Deus, ele entra na casa de Deus, e aí os seus olhos são abertos, ele começa a perceber o quanto ele estava equivocado, e aí os seus olhos foram iluminados, os seus olhos foram abertos. Vamos ler os versículos 17 em diante. Diz Asaf: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezas a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Queridos irmãos, este homem do Salmo 73 jamais teria se encontrado em apuros, em dificuldades, se primeiro tivesse procurado orientar o seu pensamento da palavra de Deus. Ele simplesmente permitiu que aquelas ideias negativas se alojassem em sua mente, que o perturbassem. Esta é uma das razões porque aquelas epístolas foram escritas para fortalecer aqueles cristãos do primeiro século, para que eles não esmorecessem, para que eles não vacilassem, para que eles não fraquejassem.
A verdade, irmãos, é que muitos daqueles crentes primitivos estavam sendo levados a questionar a veracidade do Evangelho. Eles estavam propensos a dizer, bem, agora se o Evangelho que nos foi pregado e no qual cremos é verdadeiro, por que então nos sobreveio esta dificuldade? Eles estavam abalados por seus sofrimentos, provações e tribulações, chegando a questionar a palavra de Deus. Queridos, o cristão jamais deve ser pego de surpresa, como lhes disse no princípio, pelo sofrimento, jamais deverá ser levado a questionar e a pôr em dúvida a veracidade da sua salvação, por estar sofrendo ou padecendo algum tipo de dificuldade ou sofrimento. Caso ele haja assim, há algo errado em seu conceito sobre a salvação. Pode ser que esse cristão não tenha sido bem instruído sobre a salvação. Pode ser que ele tenha ouvido alguém lhe dizer que se ele apenas cresce no Senhor Jesus Cristo, nunca teria qualquer dificuldade e toda a sua vida seria sempre uma maravilha e que o sol sempre iria brilhar e que jamais passaria por algum tipo de sofrimento. Irmãos, a verdade é que isso nunca deveria acontecer com um cristão, mesmo que ele esteja passando por grandes dificuldades, aflições e sofrimentos. Ele nunca deveria ser levado a duvidar do amor de Deus por ele e da obra que Jesus Cristo operou de forma tremenda naquela cruz. O cristão nunca deve ser levado a questionar sua salvação em momento algum. Aconteça o que acontecer, nunca questione o amor de Deus por você. Muitas vezes cristãos sinceros são bombardeados pelos incrédulos com frases do tipo: se Deus é um Deus de amor, como vocês crentes afirmam, então por que Ele permite que você esteja doente? Por que Ele permite que você esteja sofrendo? Por que Ele permite que você esteja desempregado e sem recursos, desamparado e passando por situações desse tipo? O diabo e os incrédulos tentam enfraquecer os cristãos com questionamentos que tentam colocar dúvidas com relação à verdade de Deus. Você se recorda muito bem que Satanás colocou dúvidas com relação à palavra de Deus na pessoa de Eva. O que ele disse? É assim que Deus disse, Eva? Quer dizer que Deus proibiu vocês de comer todas as árvores do jardim? E Eva disse não, de jeito nenhum. Deus disse que não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comermos, se desobedecermos, certamente morreremos. E o diabo disse, não, vocês não vão morrer. Em outras palavras, ele estava dizendo, Deus está enganando vocês, Deus está mentindo. Ele foi o primeiro teólogo, ele foi o primeiro pregador que o mundo já conheceu. O diabo distorceu as palavras de Deus, ele chamou Deus de mentiroso e confundiu a mente de Eva. Como cristãos, jamais devemos rejeitar a palavra, jamais devemos aceitar em nossa mente qualquer questionamento com relação à Bíblia. Devemos nos afastar de qualquer pessoa que põe em dúvida a verdade de Deus. Não devemos receber nem mesmo em nossas casas. Devemos crer naquilo que Deus diz, devemos crer no cuidado de Deus por nós. Vamos ler Hebreus 13, versículos 5 e 6. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Abra sua Bíblia e confira, por favor. E receba esta palavra. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. O que Deus tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tu recebes esta palavra, tu crê, então, por favor, receba, agarra-se nela. Verso 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Oh, aleluias. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Salmo 23, verso 1, é um salmo muito conhecido por todos os cristãos, mas temos que ler. Salmo 23, 1, abra sua Bíblia, meu amado. Salmo 23, verso 1. Salmo 23, versículo 1. A palavra de Deus diz assim no Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. Aleluias. Nada me faltará. Amado, diz aí da tua casa, Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. No livro de Josué, no capítulo 1,
Moisés havia morrido. Certamente Josué estava sem saber o que fazer, em que direção ir. Em Josué capítulo 1, versículos 7 a 9, a palavra do Senhor nos diz assim, livro de Josué capítulo 1, verso 7, Josué 1, 7, nos diz assim a palavra: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Amado, que tu sejas bem-sucedido em tudo aquilo que tu fizeres. No verso 8 a palavra diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu recebo esta palavra. Verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante. Olha, amado, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amado, recebe esta palavra. Sabe, é esta palavra que você tem que se alimentar dela. Não são as mentiras de Satanás, sabe, não são as ilusões, não são os questionamentos. O que você tem que verdadeiramente agarrar e se abraçar como as ostras se agarram às pedras é a verdade de Deus, uma verdade insofismável. Você tem que se agarrar a ela em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler Mateus capítulo 10, verso 30, Mateus 10, 30, Mateus 10, verso 30, Mateus 10, verso 30, o que diz a Escritura, o que diz a palavra, Mateus 10, 30. Mateus 10, verso 30 diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Queridos, nada pode acontecer conosco sem que Deus interfira. Eu vou repetir esta frase: nada pode acontecer conosco sem que Deus interfira. Portanto, nunca permita que certos pensamentos, sabe, entrem na sua mente. Repreenda-os em nome de Jesus Cristo. Não deixe que nada abale sua fé, nem os sofrimentos, nem as dificuldades, absolutamente nada. Pois bem, passemos, porém, a um ponto negativo, e que nós precisamos ter uma profunda compreensão do mesmo. Ouçam todos com bastante atenção o que vou lhes dizer nesta manhã. Nenhuma promessa foi feita por Deus, nenhuma expectativa foi fomentada sobre algum alívio ou melhoramento das condições em que o mundo se encontra na presente hora. Não há, meus irmãos, na Bíblia Sagrada nenhuma promessa de uma vida cristã isenta de lutas, ou de sofrimentos, ou de tribulações, ou de provações, ou de aflições. Deus não promete ao cristão nenhum alívio do fardo. Deus não promete em sua palavra que uma vez que um homem ou uma mulher tornam-se cristãos, eles jamais enfrentarão qualquer tipo de dificuldade, terão vida mansa. Não, isso não está nas Escrituras Sagradas, isso nunca foi prometido. Nunca foi prometido. Agora permita-lhe mostrar o que a Bíblia diz. Abra no livro de João, no capítulo 16, João 16, 33. João 16, verso 33. João 16, 33. Eu vou molhar aqui um pouco as minhas cordas vocais. Glória a Deus. João 16, 33. Assim diz a Escritura: estas coisas vos tenho dito, isso é Jesus falando. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis vida mansa. É isso que está na sua Bíblia? Não. Então perceba, não há promessa de que uma vez que eu me torne cristão, eu terei vida tranquila, vida mansa. No mundo, passais por aflições. Passais. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz: olha, enquanto você estiver neste mundo, você vai passar por aflição. Em algum momento da sua vida vai vir tribulação, vai vir luta, vai vir dificuldade.
Atos 14, 22. Atos 14. Vejamos a partir do verso 19. Paulo foi apedrejado por anunciar o evangelho. Ele não recebeu uma medalha, ele recebeu pedradas, quase morre. Foi dado como morto. Atos 14, versículos 19 a 22. A palavra diz assim, Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, perceba, depois de levar pedradas, as pessoas morriam assim, naquela época da igreja primitiva, por anunciar o evangelho, não era por estar envolvido em corrupção, era apenas anunciar a palavra, por afirmarem que criam em Jesus Cristo. E depois que Paulo foi dado como morto, por receber tantas pedradas, no verso 20 nos é dito o seguinte: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, continuou fazendo a obra, deveria estar todo machucado. Verso 21, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. No verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Amado, permaneça firme na fé em nome de Jesus. E mostrando que através de muitas festas, sovetadas, brincadeiras, não. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui está o testemunho bíblico. Salmo 34, 19. Salmo 34, verso 19. Jesus disse: no mundo passais por aflições. Paulo disse: é através de muitas lutas e tribulações é que nos importa entrar no reino de Deus. Então ouçamos o que diz o salmista Davi no Salmo 34, 19. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo. Ele não diz poucas, ele não diz algumas, ele diz são muitas. Muitas é muitas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A Bíblia não diz que as coisas no mundo vão ficar melhor. Isso é falácia. Isso não é ensino bíblico. Ela diz que as coisas têm de ficar mais difíceis. Ela diz que no mundo nós passamos por muitas aflições. Mas a promessa que nós temos é que de todas o Senhor vai nos livrar. Tu tens que crer que Deus vai nos livrar dessa pandemia, dessa tribulação, dessa luta que nós estamos passando. Amado, desde a minha infância até agora, infância e adolescência até agora, nada mudou, apenas as coisas pioraram. Pioraram. É só compararmos, por exemplo, a chamada década de ouro, a década de 80. Quem viveu nessa época, a grande maioria das pessoas que viveram nesta época, que vivenciaram esta época, eu sou de 64, claro, vivi nessa década, muitos consideram as pessoas saudosistas, porque muitas vezes nós estamos vendo pessoas colocando alguns comerciais daquela década, músicas, brincadeiras de como nós vivíamos, como éramos crianças. Elas estão apenas mostrando que as coisas pioraram, que elas não estão igual, estão pior. Então as pessoas sentem muita saudade daquela época, porque as coisas pioraram muito. É só você fazer uma comparação. Isso é muito sério. Então vamos ler o que Paulo escreve a Timóteo. Então não há nenhuma promessa, amado, na Bíblia, em que as coisas venham ficar melhor aqui neste mundo. Em 2 de Timóteo, olha o que Paulo escreve aqui a Timóteo, uma epístola pastoral. 2 de Timóteo, capítulo 3. 2 de Timóteo, capítulo 3, vamos ler dos versos de 1 a 4. Versículos de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Olha o que Paulo diz a Timóteo. É um alerta. Paulo diz assim: sabe, porém, isto,
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O original grego traz aqui o termo chapelos, quer dizer, tempos extremamente difíceis. Por que esses tempos seriam difíceis? Na ótica de Paulo. Pois os homens serão, olha o que ele diz aqui, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui o apóstolo não nos diz que os homens vão ficar melhor. Ele não nos diz aqui que as pessoas, com o passar dos tempos, ficarão cada vez melhores. Ele não diz aqui nos últimos dias os homens serão gente boa. Não. Aqui não há por parte do apóstolo algum leve indício de sugestão de que as coisas vão melhorar e de que os cristãos podem esperar alívio, vida mansa. Não é isso que ele está dizendo. Não é feita nenhuma insinuação desse tipo, nem aqui e nem em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ora, para alguns cristãos isso é algo chocante, é algo alarmante, e muitos tropeçam nesse ponto. Basta que você dê uma olhada nas mensagens, nas pregações de hoje. Amado, as coisas, sabe, vão ser nota 10, vai ser tudo melhor se você tornar-se cristão. A Bíblia diz não. Se você tornar-se cristão, você vai sofrer. São as seitas que vivem enganando as pessoas com falsas promessas de que tudo vai ficar melhor se elas fizerem uma campanha disso ou daquilo, se participarem de uma fogueira não sei de quê, se derem dinheiro para a igreja. O ensino das Escrituras é o de que enquanto presente aqui neste mundo, os cristãos passarão por aflições, sofrimentos, tribulações e provações. Aqui neste mundo, as coisas não são fáceis, elas são difíceis. E a Bíblia nos adverte sobre isso. Você, como cristão, não deve iludir-se. Em Lucas 9, 57, Lucas capítulo 9, ser seguidor de Jesus não é coisa fácil. O preço para seguir a Cristo é altíssimo e alguns não estão dispostos a pagar este preço. Lucas 9, 57, Lucas capítulo 9, versículo 57. Ouçamos o que a palavra de Deus nos diz. Lucas capítulo 9, versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que coisa, hein? A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Jesus jamais prometeu, ouça bem, Jesus jamais prometeu vida fácil, vida mansa ao seu povo. O ensino da Bíblia jamais oferece vida isenta de lutas e de dificuldades. O Evangelho não é uma espécie de ópio, não é uma espécie de droga que alguém usa, sabe, como a maconha, cocaína e outros tipos de droga para ter um momento de satisfação e alívio. Não. De jeito nenhum. Não são poucas as pessoas que buscam uma igreja para serem ajudadas a sentir-se um pouco mais aliviada, um pouco melhor, um pouco mais felizes em seus casamentos, em suas vidas familiares, em suas vidas financeiras. Contudo, a Bíblia não trata dos problemas do homem dessa maneira. Meus amados irmãos,
A Bíblia não nos diz que dentro de 1 ano ou dentro de 2 anos as coisas vão melhorar. Ela não diz que tudo será uma maravilha e que o sol vai brilhar para sempre em nossas vidas. Ela não diz que no mundo passamos por uma vida mansa. Ela não diz que viveremos nesta terra, sabe, de forma brilhante. O que ela nos diz é que enquanto aqui estivermos, nós teremos aflições, passaremos por aflições. Ela diz que virá sofrimento. Ela diz que haverá guerras, epidemias. Ela diz que a natureza está contra o homem, por isso nós somos afligidos por um calor às vezes insuportável, por uma chuva mal distribuída. Você sabe o que é cair não sei quantos milímetros de água, chuva que era para um mês, cair em poucas horas? Isso causa alagamentos inesperados, transtornos, destruição, ceifa vidas. Porque o homem tem atacado a natureza. Basta que você se informe acerca das notícias que estão acontecendo. Pássaros que aparentemente estavam desaparecidos, extintos, voltando a aparecer. Os rios menos poluídos, o mar também. O ar mais respirável, cardumes de peixe aparecendo aonde não aparecia. É como se a natureza estivesse dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por nos afastarem desse homem mau. É como se a natureza dissesse: Deus, muito obrigado por nos livrar das mãos desses homens gananciosos, perversos. O homem tem atacado a natureza, o homem tem destruído as belezas naturais, os recursos naturais, de forma ignorante. É terrível você passar e ver ruas sujas e esgotos a céu abertos. Amados, não estamos num paraíso. Eu e vocês estamos vivendo numa terra, não se esqueça nunca disso, numa terra que foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Lá no Éden, quando houve a queda, o Senhor disse a Adão: o que é que houve aí, Adão? Ele disse: Senhor, a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. E ele disse: mulher, o que é isso que tu fizeste? A serpente me enganou. Saiu um colocando culpa no outro. Então veio a sentença. O Senhor disse a Adão: visto que deste ouvido à tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga tu obterás dela o teu sustento. Ela produzirá cardos e abrolhos. Ele disse a Adão: você é pó e ao pó você vai tornar. Então, por causa do pecado, a terra tornou-se um lugar difícil de se viver. Paulo disse a Timóteo que irão vir sobre o mundo tempos difíceis, à medida que estivesse próximo à segunda vinda de Jesus Cristo, como juiz, não para julgar Israel, porque isso já aconteceu, não para julgar os judeus incrédulos, porque isso já aconteceu no ano 70, mas para julgar o mundo, para julgar os homens perversos. Os homens, Paulo disse, os homens se tornarão cada vez mais egoístas, avarentos, arrogantes, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. E Paulo diz: eles serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O que Paulo estava dizendo, o diagnóstico do apóstolo era que os homens iam ficar cada vez pior. A Bíblia não nos ilude com falsas ilusões. Ela faz um diagnóstico honesto do mundo e diz a verdade sobre o mundo e sobre os homens. Irmãos, o cristianismo não é um movimento pela reforma do mundo. O cristianismo é um movimento ecumênico que tenta reunir todas as religiões, independente daquilo que elas acreditam. A igreja, ela é portadora da verdade de Deus. A missão da igreja não é prover às pessoas alegria, diversão, entretenimento. Não é oferecer às pessoas algum tipo de droga espiritual que lhes proporcione alguns momentos de sensação e paz e tranquilidade. O evangelho não oferece nenhuma esperança, nenhum conforto para aquelas pessoas que rejeitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus não veio ao mundo para levar pessoas para um resort em Porto de Galinhas, ou em Cancún, ou em Maceió, seja em outro lugar. Ele não veio ao mundo para tornar as pessoas ricas e famosas. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele veio ao mundo não para salvar justos, mas para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus veio chamar pessoas ao arrependimento.
Ele não veio ao mundo para oferecer às pessoas riquezas materiais, mas a vida eterna. Tudo aqui neste mundo é temporal, é passageiro. Tudo aqui está envelhecendo, tudo está morrendo. Um dia você dorme e acorda e percebe que você não é mais aquele jovem, não é mais aquele adolescente, não é mais aquela criança, e você olha no espelho e você diz: meu Deus, o tempo passou. E você diz: eu já sou um pai de família. E você diz: eu já sou pai. E muitos dizem: eu já sou avô ou avó. E aí você percebe que tudo passou muito rapidamente. E às vezes você se vê olhando para uma foto de quando você era criança e você chega a emocionar-se. Queridos, o mundo é um lugar de pecados, é um lugar de dificuldades, é um lugar de problemas, é um lugar de sofrimento, é um lugar de lutas. E os cristãos estão nele. Vamos ouvir as palavras do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. João 17,15. João 17,15. O mundo é um lugar de muitas dificuldades. Muitas dificuldades, não são poucas. Muitas. João 17,15. Palavras do nosso bendito Senhor Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Quando nós nos convertemos, o Senhor não nos levou imediatamente para a glória. Ele poderia fazer isso, Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Mas fomos deixados aqui, e quando Ele nos deixou aqui, Ele sabia muito bem que aqui nós iríamos passar por muitas lutas e sofrimentos, porque Ele foi exposto a isso. E como estamos unidos a Ele, ligados a Ele, também iremos passar. Mas Ele disse em oração: Pai, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Você está sendo guardado do mal, meu amado. Creia nisso, por favor. Vamos retornar em Romanos 8, verso 18. E ver mais uma vez aquelas poderosas palavras do apóstolo Paulo. Romanos 8, verso 18. Romanos 8, versículo 18. Paulo nos diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quizás alguém pergunte, diante do quadro terrível apresentado pela Escritura, com relação à condição que tende a ficar este mundo: o que nós cristãos temos que fazer então, pastor Antônio José? O que temos que fazer? A resposta que muitos têm dado é a seguinte: resignação. Essa é a resposta de muita gente: resignação. Esta é a dedução que muitos têm chegado, mas não é isso que o apóstolo está ensinando aqui. Alguns imaginam que já que as coisas estão como estão ou tendem a piorar, não vamos fazer nada, vamos cruzar os braços e vamos aceitar tudo e vamos tentar conviver com as coisas como elas estão. É isso que alguns têm dito. Dizem eles, temos que nos resignarmos ao nosso destino. Esse é o nosso destino. Resignação, queridos, é a ação ou efeito de se resignar, de se submeter ao desejo de uma outra pessoa. É sujeição. Paulo não está ensinando as pessoas a ficarem acomodadas com a situação ou resignar-se. Não. Paulo era positivo. Os cristãos são ensinados a enfrentar os problemas de uma maneira totalmente diferente das pessoas do mundo. Temos nas Escrituras o único ensino capaz de nos ajudar a encarar os problemas, dificuldades, provações e sofrimentos. Paulo não estava ensinando algum tipo aqui de estoicismo. O estoicismo, meus queridos, é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como, por exemplo, paixão, a luxúria e demais emoções. Queridos, este pensamento filosófico foi criado por Zenão de Cício, na cidade de Atenas. Ele defendia que todo o universo seria governado por uma lei divina e racional. Para o ser humano alcançar a verdadeira felicidade, deveria depender apenas de suas virtudes. Para a filosofia estoica,
A paixão é considerada sempre má e as emoções um vício da alma. Que coisa! Queridos, o estoicismo é inteiramente negativo. É uma resignação inteiramente negativa. É uma resignação sem esperança. Paulo não ensina estoicismo. Também não ensina nada parecido com o budismo, nem com o espiritismo. Paulo não ensinava a religião humana. E essas religiões humanas, elas têm se espalhado pelo mundo inteiro. Paulo não ensinava o espiritismo ou o hinduísmo. Não. Paulo ensinava o oposto. Você sabe por que as pessoas têm se convertido a essas religiões? Budismo, hinduísmo, porque cada vez as pessoas têm procurado, sabe, às vezes até na internet, onde existem lugares que elas possam frequentar, por causa do estado em que se encontra o mundo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, o mundo é um lugar de sofrimento, é um lugar de aflição, é um lugar de tribulação, é um lugar de provação. E as pessoas têm sido levadas a se converterem a essas religiões porque elas oferecem um tipo de escapismo temporário, um tipo de droga temporária, que lhes dá um certo alívio. Todavia, não há esperança alguma nessas religiões humanas. Elas julgam que a matéria é má e que, portanto, a nossa única esperança está em livrar-nos da matéria. No caso do espiritismo, diz que isso envolve um processo de numerosas reencarnações. O ensino do apóstolo Paulo é oposto a tudo isso, a toda religião, a tudo aquilo que elas oferecem. Queridos, as religiões humanas são desprovidas de esperança, por isso que elas não podem ajudar a humanidade. Ouça o que vou lhes dizer nesses minutos finais da minha pregação. O dever da pregação não é meramente fazer com que você se sinta mais calmo, um pouco mais feliz, enquanto ouve o sermão ou canta alguns corinhos evangélicos. Não. O dever da pregação é ensinar ao ouvinte a pensar. Pode ser que em algum momento eu precise ser severo com você, disciplinando e mostrando que o seu modo de pensar é totalmente errado e contrário à palavra de Deus. E não apenas isso, mas pode ser também que eu precise lhe mostrar que você foi ensinado de forma errada com relação a certos assuntos da Escritura Sagrada, e isso vai lhe causar desconforto. Venha comigo em Mateus 3:7. Mateus capítulo 3, verso 7. E ouçamos o que João Batista nos diz ali. Mateus 3, verso 7. Mateus 3, 7. 3, verso 7. Mateus capítulo 3, versículo 7. Eis o que a palavra diz. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Era como se João estivesse dizendo àqueles líderes religiosos, aquelas pessoas religiosas que estavam ali: o que é que vocês querem aqui? Vocês pensam que vão ser aceitos por Deus apenas por aceitar o meu batismo? Quem vos induziu a vós outros a fugir da ira vindoura? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ouçamos o que Paulo diz aqui, o apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, verso 10. A palavra de Deus nos diz assim. 1 Tessalonicenses 1, 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
Não há na Bíblia Sagrada nenhum tipo de conforto para dar aos que não são cristãos, aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, que rejeitam o Evangelho. Ocorre exatamente o oposto. Elas serão banidas para sempre da presença de Deus, serão alvos da ira vindoura. A única coisa que a Bíblia tem a dizer a essas pessoas é uma advertência. Fujam da ira vindoura, arrependam-se dos seus pecados. Queridos irmãos, o sofrimento na presente hora pelo mundo são apenas uma amostra experimentada por antecipação daquilo que lhes sobrevirá. Tudo que o mundo passa agora, tudo o que o mundo está passando na presente hora, queridos, é apenas uma amostra, uma demonstração antecipada daquilo que aguarda o mundo. Cito como exemplo as narrativas do dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, daquelas duas cidades impenitentes, a destruição de Jerusalém, a destruição da cidade santa, a destruição do templo de Jerusalém. Os judeus incrédulos mataram os profetas, perseguiram os apóstolos, tentaram impedir a pregação. Amado, você sabe o que são homens tentando impedir a palavra de Deus para que outros sejam salvos? A palavra tem poder para salvar pessoas e eles faziam de tudo para tentar impedir a pregação. A ira de Deus veio sobre eles no ano 70 e os destruiu. Mas Paulo fala de uma ira vindoura. Você acha que o mundo mudou de Jerusalém para cá? Você acha que com a destruição do templo de Jerusalém as pessoas ficaram melhores? Você acha que aquele incidente de 70 resume a tudo? Não vai acontecer mais nada? Dê uma olhada no mundo. Dê uma olhada para o momento que nós estamos vivendo agora. Quem jamais imaginou que um dia nós viveríamos um momento desse? Quem jamais imaginou que depois de chegar de um supermercado, você tem que sentar-se com luva nas mãos, com máscara no seu rosto, higienizar todos aqueles alimentos, ou com água sanitária, lavando-os com água sanitária, ou com álcool 70, antes de você até pô-los dentro de casa? Parece uma paranoia. As pessoas, antes de entrar, limpam os sapatos, tiram as pessoas construindo banheiros do lado de fora, do lado externo da sua casa, para não entrarem dentro das suas casas, trazendo algum risco para os seus familiares. Parece uma paranoia. Eu nunca vi tantos irmãos, nós temos que lavarmos tanto as mãos, pessoas lavando tanto as mãos. O cara toca numa coisa, se limpa, toca numa coisa, se limpa. Quem imaginaria isso um dia? Você tem que ficar dias dentro da sua casa, só sair o necessário, privar-se de abraçar, de apertar a mão, coisas cotidianas. E você vem me dizer que as coisas estão melhorando? A Bíblia, amado, não oferece nenhuma perspectiva de melhora para o mundo, e ela não traz nenhum tipo de esperança para aqueles que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não tem nada a dizer para aqueles que rejeitam o Evangelho, a não ser que a ira vindoura virá. A ira virá sobre eles. A verdade é que antes do homem poder experimentar algum conforto verdadeiro, ele tem que nascer de novo, ele tem que tornar-se um seguidor de Cristo, ele tem que se tornar um cristão, um crente. Se um homem não crê no Evangelho, não haverá conforto algum para ele. Nenhum homem ou mulher na face da terra que não é cristão tem algum conforto dado pelas Escrituras. Se ele quiser experimentar verdadeira paz, se ele quiser experimentar verdadeira felicidade, não essa utopia que as pessoas vivem, não essa fantasia. As pessoas pensam que sabem o que é felicidade, não sabem. Amado, as pessoas há anos vivem fingindo que são felizes. Elas ganham muito dinheiro, andam em carros luxuosos, moram em mansões. Vá ver como elas vivem. Filhos nas drogas, marido com caso extraconjugal, casamentos destruídos, vida de ilusão, andam de mãos dadas para mostrar à sociedade que estão bem, mas na realidade estão mal. Dinheiro não compra, nem traz felicidade. Ele é útil, mas não compra felicidade. O dinheiro não compra a cura, os ricos não. Quantos ricos já perderam a vida com esse vírus?
Não há nenhum conforto nem esperança para aqueles que não querem saber de Jesus, para aqueles que rejeitam a igreja do Senhor, a palavra de Deus, para aqueles que zombam. Não existe nenhuma esperança. Esperança há para aqueles que creem no Evangelho. Jesus diz, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esperança há para essas pessoas. Romanos capítulo 1. Olha o que Paulo diz aqui. Versículos de 1 a 7. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não escolheu ser apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus, meu amado. A todos amados de Deus que estás em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No verso 16, Paulo diz assim, deste mesmo capítulo 1, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Somente as pessoas que creem nessas verdades é que são salvos, é que estarão protegidas da ira vindoura. A promessa de Deus são para aqueles que creem no Evangelho, aqueles que nasceram de novo. Paulo diz, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada do que nós estamos a passar agora se compara com o que Deus tem preparado para nós. E eu termino a minha homilia nesta manhã, e se Deus quiser logo mais à noite aqui estarei, alimentando vossa alma, em Romanos 8, verso 37, onde o apóstolo diz assim, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, querido irmão, Romanos 8, 37, onde o apóstolo diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Ele não diz somos mais que perdedores, ele diz somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, eis o que eu sou, eis o que nós somos como cristãos, mais do que vencedores, mesmo diante das circunstâncias que nos cercam. Não importa o quanto estejas agora rodeado de dificuldades, não importa se estás a passar por lutas, provações e aflições, mas em todas estas coisas, em Cristo, tu és mais do que vencedor. Tu és um vitorioso em Cristo. Nele tu podes todas as coisas. Nele tu podes todas as coisas. Então, querido e amado irmão, eu termino concluindo. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não compare eles com a glória a ser revelada em nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. Que Deus nos conceda uma manhã muito abençoada e nos permita logo mais à noite estarmos aqui reunidos para a glória do seu santo nome. Amém.